Quero saudar nossos irmãos e amigos com a paz de Cristo. Nesse momento, nós vamos estudar mais um pouco da Palavra de Deus, meditar, aprender a cada porção que nós pudermos aprender dela, da Palavra, dos mandamentos de Deus, nós vamos nos aperfeiçoar e crescer espiritualmente. E por isso, o propósito a qual nos últimos tempos da minha vida tenho colocado em meu coração é de a cada dia aprender um pouco mais, me alimentar e, se puder, o pouco que sei também transmitir a quem quiser ouvir, a quem quiser aprender também da palavra de Deus. E agora separei aqui uma pequena meditação que vai nos falar um pouco de três coisas onde falhamos como servos de Deus. Na verdade, são três coisas as quais nós não deveríamos falhar como servos de Deus, mas estamos sujeitos a isso, principalmente se não estivermos firmados a cada dia no Senhor. Eu verifiquei um texto aqui no livro de Miqueias, apenas para introduzir nossa pequena meditação, que diz quem é Deus. Na verdade, isso é um dos versículos, porque toda a Bíblia descreve quem é o Deus, quem é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas aqui em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, fala um pouco da grandeza do nosso Deus. Vamos ler e orar e vamos meditar nesses três pontos sobre o que eu sugeri agora na nossa pequena meditação. Vamos ler Miqueias 7, 18 e 19, diz assim: Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Só Deus pode fazer isso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela vida que o Senhor tem nos concedido, por o Senhor sempre providenciar livramento para nós, por o Senhor sempre nos dar o que precisamos. E sabemos pela tua palavra que o Senhor jamais abandona ou abandonará os seus servos, os seus filhos. Obrigado, Senhor, pela porção da tua palavra e que possamos aplicar em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a compreendermos um pouco mais da tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, nós vamos falar um pouco sobre onde falhamos como servo de Deus, ou onde não devemos ou deveríamos falhar como servos de Deus. O primeiro ponto, vamos colocar assim, três pontos. O primeiro ponto é a falta de amor. A falta de amor. Não é concebido a um servo de Deus, alguém que se diz transformado por Deus, que crer em Deus verdadeiramente, crer no amor de Cristo, que o salvou da condenação do inferno, não é concebido, não dá para pensarmos nesse homem transformado por Deus, não ter amor, não agir com amor, não agir com essa característica do servo de Deus, do filho de Deus, que é amar. A falta de amor, a falta de expressão sincera dele, do amor, né, pelas pessoas, por nossos irmãos, né? E
infelizmente, existe, né, no meio cristão, pessoas de corações duros ainda. Na verdade, elas se põem em xeque se são, de fato, né, servos de Deus verdadeiros. Porque o amor, o amor que Deus demonstrou por nós, né, deve ser demonstrado de nós para as outras pessoas. Isso a Bíblia nos ensina, né? Então, uma das falhas nossas como servos de Deus é não demonstrar amor, é não ter verdadeiro amor por nossos irmãos e por outras pessoas, pelas pessoas que não conhecem ainda Cristo, que precisam ouvir o Evangelho de salvação. E nós podemos ver alguns versículos, nós vamos ver bastante versículos da palavra de Deus, nós vamos, todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de falar na nossa pequena meditação, nós vamos citar versículos, bastante versículos, e confirmar nas Escrituras o que nós estamos falando. Deus, ao transformar o homem, ao trazer o homem pecador e transformá-lo, fazê-lo uma nova criatura, como diz a palavra de Deus, ele acontece o que está escrito em Ezequiel. Vamos ler. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Vamos ler alguns versículos. Ezequiel 36 e 26. Diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Repare que no versículo aqui em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, né, o Senhor nos ensina, né, que a ação dele, a ação do nosso Deus na nossa vida é uma transformação completa, né? Transformar, na verdade ele fala em tirar, né? Tirarei, né, o coração de pedra, o coração duro, o coração sem amor, né, o coração sem afeto, sem qualquer tipo de sentimento bom pelas pessoas ou uns pelos outros. Tirarei esse coração de pedra e darei um coração de carne, né? Isso é uma transformação e, de fato, nós não devemos, como servos de Deus, falhar em não ter amor pelo próximo ou pelos nossos irmãos em Cristo. Um outro versículo, o Senhor Jesus, em Mateus 22 e 39, nos manda amar. Mateus 22 e 39. Mateus 22 e 39. O Senhor Jesus nos manda amar, né? E diz assim, e o segundo, né? Vamos ler o 38. Vamos ler o 37, 38 e 39 para entendermos. E Jesus disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o primeiro grande mandamento. O segundo é semelhante: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como nós estamos falando de amor uns para com os outros e amor ao próximo, as pessoas, no modo geral, nós vamos nos ater ao versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não é cabível um servo de Deus dizer ser um servo de Deus e viver com falta de amor. Isso é uma grande falha, se existe alguém que vive assim, né? Outro versículo é João 15, 17. João 15, 17. João 15, 17 diz assim, o próprio Senhor Jesus falando, nos ensinando: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. É
determinação do nosso próprio Deus. Versículo 17: e vos mando que vos ameis uns aos outros. Não devemos falhar nisso, não devemos falhar no amor uns para com os outros e no amor ao próximo. O outro versículo é 1 João, né? Não é Evangelho de João, é 1 João 4 e 7. 1 João 4 e 7, que diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a característica de um servo de Deus, esse versículo aqui é muito claro, muito bom para nós entendermos isso. Só ama verdadeiramente aquele que é nascido de Deus. E aí, o que chama a atenção na nossa meditação de hoje é que nós não devemos falhar no amor, nesse amor que vem de Deus. Vou repetir o versículo: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O versículo 8, para nós compreendermos melhor: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se não amamos, se não temos amor, se alguém não tem amor, se algum crente, se alguém que se diz servo de Deus não tem amor no seu coração, não conhece a Deus, né? E desculpe-me dizer, não é um servo verdadeiro de Deus, né? Essa é a verdade. Um outro versículo é 1 Pedro 4 e 8. Voltando aqui, 1 Pedro 4 e versículo 8. Diz assim: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O apóstolo Pedro, também servo do Senhor, ensinando que nós não devemos falhar em amar-nos uns aos outros. Devemos ter ardente amor, ele fala aqui, usa uma palavra a mais, ardente amor uns pelos outros, né? Verdadeiro amor. E como último versículo desse primeiro ponto, 1 Coríntios 16 e 14. 1 Coríntios 16 e 14 diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Não temos que falhar nesse ponto como servo de Deus, né? Se por acaso temos dificuldade, né, oremos a Deus, pedir a Deus que nos ajude, e Ele nos ajudará. E Ele sempre nos ajuda, né, a superarmos. Mas viver um crente, um servo de Deus, viver sem amor, né, vamos refletir se realmente estamos em Cristo, se realmente somos de Deus de fato, né? Um segundo ponto é deixarmos, às vezes, de obedecer toda a Escritura. Nós sermos desobedientes por completo, mas deixarmos de obedecer a palavra de Deus por completo, né? Eu obedeço um ponto, isso aqui eu obedeço, mas isso aqui está meio difícil de obedecer, né? É isso que eu estou querendo falar sobre esse ponto, né? Deixar às vezes de obedecer toda a Escritura. Na verdade, toda ela deve ser obedecida, né? Sempre lembrando que é o nosso próprio Deus que nos conduz a isso. Ele nos salva, nos faz perseverar e nos fará chegar até o final, até o dia final, né? Então, dizendo sobre o assunto já, sobre essa falha, né, que não deve existir em nossas vidas, falharmos por deixar de obedecer toda a Escritura, obedecemos uma parte ou algo e outra não, outra se torna difícil ou por algum outro motivo não explicado, né? Ou às vezes alguns de nós, muitos de nós não entendemos a palavra de Deus
como de fato é, para entender, e acabamos pecando nisso, por não termos conhecimento, e acabamos desobedecendo a palavra de Deus. E isso não é mais desculpa, porque se nós somos transformados por Deus, se nós somos hoje guiados por Deus, nós temos que buscar conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Só dá para fazer isso lendo a Bíblia, conhecendo a Deus. Então, o segundo ponto é deixarmos de obedecer toda a Escritura, né? Deixarmos de obedecer, às vezes, partes das Escrituras, na verdade, né? E se é um versículo que eu não anotei aqui, mas diz que se nós, falando da lei, né? Se nós desobedecermos um mandamento, nós desobedecemos, falhamos em todos, né? E aí, nesse sentido aqui que eu quero falar sobre essa falha que nós não devemos ter como servos de Deus, deixarmos de obedecer qualquer mandamento de Deus, né, que por nossa própria vontade, não, isso eu não consigo fazer, eu não consigo, não existe isso, eu não consigo, ou eu não quero. Na verdade, tudo se resume em obediência plena. Jesus Cristo é o exemplo de obediência a ser seguido, né? E o que ele fez foi, não há registrado, não há nenhum outro homem nesse mundo que tenha demonstrado obediência mais do que nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a falta de obediência a todo e qualquer mandamento bíblico, né, é uma grande falha, né? Uma grande falha. Vamos verificar alguns versículos, lembrando que amar a Deus, né, se nós dizemos que amamos a Deus, que é o primeiro grande mandamento, significa obedecê-lo plenamente, né, completamente. Vamos ler Deuteronômios 5:29. Vamos ler alguns versículos agora para confirmar. Deuteronômio 5:29. Diz assim, o Senhor falando, Senhor Deus, Deus Pai falando. Ouvindo, pois, o Senhor, 28 primeiro, ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor disse, isso Moisés falando, replicando, repetindo o que o Senhor Deus disse a ele. O Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras deste povo que eles te disseram, e em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. O próprio, que interessante, na verdade ainda não havia lido esse versículo na Bíblia, mas que grande mensagem nos traz esse nosso Deus nessas palavras aqui, dizendo que a obediência a Ele, olha a consequência da obediência a Deus, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. A obediência a Deus só nos traz bem, só ficamos cada vez melhores aos olhos de Deus e cada vez mais firmados nele, né? E o Senhor fala, quem dera que eles tivessem tal coração de obediência, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. É esse o desejo de Deus para nós, que nós o temamos e guardemos os seus mandamentos todos os dias. Que interessante esse versículo. 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros.
né? Interessante, Samuel, profeta, falando, dizendo que obedecer a Deus é melhor naquela época do que sacrificar, né? Porque o sacrifício simbolizava, naquela época, era o cordeiro era levado até o holocausto para ser morto, né? E oferecido a Deus para apaziguar a ira de Deus sobre os pecados do povo, os pecados de alguém, né? Então, Samuel está dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar, né? E muitas das vezes as consequências do pecado são muito duras. E aí, como diz o ditado, nós pagamos para ver, alguém quer pagar para ver a ira de Deus sobre o pecado, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Então nós não devemos falhar nesse ponto da obediência completa às Escrituras. Não é obedecer só algumas coisas e outras não, é obedecer tudo, né? É difícil? É muito difícil, mas Deus nos dirige e nos ensina como fazer. E é buscando a leitura, a oração, a comunhão com Ele todos os dias. João 14:15. João 14:15. Vou ler rapidamente. João 14:15 diz assim: Se me amais, Jesus falando, guardai os meus mandamentos. Se nós amamos a Deus, se nós amamos a Cristo, se de fato somos servos de Deus, nós devemos obedecer os seus mandamentos por completo, não é pela metade, né? Se me amais, guardais os meus mandamentos, disse Jesus. Outro versículo, Lucas 6:46. Eu coloquei muitos versículos e é bom isso. Lucas 6:46. Diz assim: E por que me chamais Senhor? E por que me chamais Senhor? Senhor, e não fazeis o que eu digo? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Porque chamamos Senhor Deus, Senhor nosso Deus, dizemos que somos crentes, dizemos que somos de Deus, né? Vamos para a igreja, né? E aí não cumprimos os mandamentos de Deus, hipocrisia, né? Ser como os fariseus. Então não devemos falhar nesse ponto de obedecer a palavra de Deus apenas em alguns aspectos, em alguns pontos, e outros não. Tem que ser por completo, né? Vamos já chegar no último ponto, né, dessa pequena meditação, mas antes disso vamos ler Atos 5:29. Atos 5:29. Diz assim: Porém respondeu Pedro. Nós já falamos sobre Pedro, sobre esse capítulo aqui. Porém respondeu Pedro, o apóstolo. Porém respondendo Pedro, o apóstolo, disseram. Porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se tiver uma escolha, né, para alguém que se diz servo de Deus em obedecer aos homens e obedecer a Deus, melhor é obedecer a Deus. Melhor obedecer a Deus. Se um dia, né, comentei outro vídeo sobre isso, se um dia os homens fizerem leis que vão contra a palavra de Deus, que vão contra os nossos preceitos bíblicos, nós vamos desobedecê-las. Nós vamos obedecer a palavra de Deus, porque ela é a verdade, né? Ela é a verdade. Então, creio que a maioria das leis que existem no mundo são baseadas na Bíblia, na palavra de Deus. Mas Satanás tem nos últimos dias, nesses últimos tempos, combatido a palavra de Deus e tentado deturpá-la esse sempre foi o objetivo dele, né? Mas ainda não surgiram, em alguns lugares sim, em muitos lugares,
mas aqui no nosso país ainda não tem, né? Pelo menos explicitamente, veladamente, sim, né? Leis ou ordens que vão em desacordo com a palavra de Deus. Mas um dia, quando chegar, e se chegar esse dia, Pedro está dizendo aqui que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Tiago 1:22. Tiago 1:22. Tiago. Tiago 1:22. Diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então devemos ser cumpridores da palavra de Deus por completo, e não devemos falhar nisso. Não devemos falhar no cumprimento da palavra de Deus. O terceiro ponto é a falta de perdão. Nós, como servos de Deus, não devemos de forma alguma deixar de perdoar a nossos irmãos, e seja lá quem for. É difícil perdoar quando alguém faz um mal para nós, mas com o coração de carne que Deus colocou em nós, com um coração transformado, com esse coração e com essa mente transformada, nós podemos sim perdoar as pessoas por qualquer mal que nos fizerem. É difícil, muitas situações são muito difíceis, mas nós devemos perdoar, e é isso que a palavra de Deus nos ensina, e nesse ponto também nós não devemos falhar, não devemos falhar. Então, a falta de perdão, não sabermos perdoar verdadeiramente, né, ou falso perdão, que é pior, né, falso perdão, leva o servo de Deus à grande angústia. Esse é um detalhe que eu anotei aqui, né? Não perdoar leva não só o servo de Deus, mas qualquer pessoa, né, que não saiba perdoar, ou que não perdoe, ela inicia dentro dela um processo de grande angústia, né, um problema sério, não saber perdoar, né? Deve ser a característica de perdoar, é uma virtude importante na vida de um crente, de um servo de Deus. O perdão de Deus, se não sabemos perdoar, não conhecemos o perdão de Deus, né? É, é uma, são coisas lógicas, né? Se nós não sabemos perdoar, se nós não perdoamos verdadeiramente, ou se fingimos perdoar, um falso perdão, nós não conhecemos o perdão de Deus, nós não conhecemos a transformação, nós não somos transformados por Deus, né? É aquele coração que eu falei no versículo lá em Ezequiel, esse homem que não sabe perdoar, esse crente principalmente que não sabe perdoar, não tem esse coração de carne. Coração endurecido é coração cheio de pecado, é coração de pessoas que não conhecem a Deus, né? Os versículos que nós podemos ver sobre esse terceiro ponto, que nós não podemos falhar nesse ponto de perdoar, né? Não podemos. Vamos ler Efésios, capítulo 4, versículo 32. Efésios 4:32. Importante esses versículos. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha o detalhe que Paulo coloca aqui no texto. Assim como também Deus vos perdoou em Cristo. Se nós hoje temos a salvação e o perdão dos nossos pecados, foi por causa de Cristo e principalmente por causa do amor de Deus. Do amor de Deus. Então,
nossos pecados foram perdoados se somos servos de Deus, se somos transformados por Deus, nós devemos saber perdoar. E se não perdoamos, não conhecemos o perdão de Deus, né? E o mais importante disso é que se nós não perdoamos, Deus não ouve nossas orações. Principalmente, não vamos chegar lá antes de terminar, que a oração que Jesus ensinou, né, tem um ponto importantíssimo lá, que diz assim: perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Se nós oramos essa oração e não cumprimos o que ela nos ensina, nós estamos enganando a nós estamos enganando a nós mesmos, né? Então, o detalhe do ensinamento da palavra de Deus, na oração de Cristo, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não sabe perdoar, se você não perdoa, se você não diz que não consegue perdoar, você não tem a Jesus Cristo no seu coração verdadeiramente, né? Não tem, né? E se você está apenas falhando nisso, como servo de Deus, faça um autoexame e busque a Deus para que Ele quebrante o seu coração, para que você aprenda a perdoar. Mateus 6:14. Vamos ler outro texto aqui. Mateus 6:14. Diz assim: porque se perdoartes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Acabei de falar sobre isso. Se nós sabemos perdoar, se nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né, o Pai Celestial vai nos perdoar também as nossas ofensas. Ele vai perdoar. A característica é, nós não podemos falhar nessa característica de servo de Deus, né? Se nós nos dizemos servo de Deus, nós não devemos falhar no perdão aos nossos irmãos e a qualquer pessoa que seja. Colossenses 3:13. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, o que Paulo está falando aqui, transmitindo aos irmãos de Colossenses, ensinando através do Espírito Santo de Deus, ele não está pedindo, ele está usando de autoridade para ensinar aqueles irmãos a fazerem o que é agradável a Deus. E o texto de Colossenses 3:13 diz que nós devemos suportar-nos uns aos outros e perdoar-nos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então não devemos falhar no perdão uns aos outros e a qualquer pessoa que seja, né? Devemos perdoar, assim como Cristo perdoou, assim como Deus perdoou nossos pecados em Cristo Jesus. Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Diz assim: então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Aí ele pergunta: até 7? Então Pedro, desculpa, 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas que até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Isso Jesus falou simplesmente para não dizer que, para não... Ele podia ter dito todas as vezes
que o teu irmão pecar contra ti, perdoa. Todas as vezes perdoa. Por quê? Porque todos os seus pecados foram perdoados em Cristo, né? Todos os seus pecados foram perdoados por Deus. Então, se Deus perdoou os seus piores pecados, as piores maldades, né? Por que que nós não perdoaríamos o nosso irmão, a sua ofensa ou a sua falha contra nós, né? Então, todas as vezes o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar-lhe, eu devo perdoar. Marcos 11:25. Marcos 11:25, já vamos terminar. Marcos 11:25 diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Foi o que eu falei há instantes atrás, né? Se você for orar e tiver no seu coração pendências com seu irmão, ou seja, se você não perdoou o seu irmão, se você não tem essa característica de um servo de Deus ser perdoador, né? Vá lá, o que o texto fala aqui é o seguinte: vá lá com seu irmão, né? Se acerte com ele, né? Perdoe ele, né? E aí sim, vá em busca do Pai, em busca de Deus, né? Que está nos céus, para que ele também perdoe as vossas ofensas, né? Então, não devemos falhar nesse ponto do perdão. Devemos perdoar, né? Perdoar, saber perdoar, né? Como é que eu vou orar ao Senhor e pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, se eu não perdoei o meu irmão, ou se eu tenho um coração duro, coração que não se move de compaixão por ninguém, né? É difícil pensar numa situação dessa, mas existe no meio cristão. E aí cabe uma reflexão se realmente esse alguém é um servo de Deus. Não existe ninguém perfeito. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum crente, nenhum servo de Deus perfeito. Todos nós somos falhos e nós devemos buscar em Cristo todos os dias força para continuarmos firmes no caminho, né? Então, sabendo que todos nós somos falhos, todos nós estamos sujeitos a pecar e a errar, nós devemos aprender a perdoar-nos uns aos outros. Então, para concluir, não devemos ser meios crentes, né? É até um termo que inventei aqui: não devemos ser meios crentes, né? Crentes pela metade. Primeiro devemos conhecer toda a vontade de Deus, todos os seus mandamentos, todo o seu amor, todo o seu perdão, toda a sua obediência, né? Devemos conhecer toda a vontade de Deus, todos os seus mandamentos, todo o seu amor, todo o seu perdão, toda a sua obediência, falando de Jesus Cristo, né? E Ele é o nosso único exemplo, infalível, perfeito, né? Nele vamos encontrar a perfeição. Como eu disse outro dia, mas Jesus Cristo é Jesus Cristo. Alguém pode dizer, ninguém pode ser igual a Jesus Cristo, mas Ele nos dá o exemplo e nós devemos seguir o exemplo de Cristo, né? Então, vamos sempre nos autoexaminar como servos de Deus e ver se há em nós algum caminho mau. Salmos 139, 23 e 24. Todos os dias nos autoexaminar, e ver se há em nós algum caminho mau. Vamos ver Salmos, para finalizar. Salmos 139, 23 e 24. Salmos 139, 23 e 24. Davi fala assim:
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Vamos todos os dias suplicar a Deus que Ele nos guie por esse caminho e nos ajude a detectar em nós mesmos todos os dias se nós estamos falhando nesses 3 pontos, né? Se estivermos falhando nos 3 pontos, a nossa situação está um pouco difícil, né? Falta de amor, né? Falta de obediência completa, total à palavra de Deus e falta de perdão, né? Nós não devemos falhar nesse ponto e devemos buscar a Deus que nos ajude a não falharmos nesse ponto, né? Então, que Deus nos abençoe mais uma vez e que aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.